Opa, opa, opa! Boa noite, meu povo aqui do Instagram! Tudo bem? Bom, aqui é Rodrigo Barbosa, psicólogo e coach. Vou começar agora essa live, que é a terceira live da nossa série Armadilhas da Mente. A Diana já entrou, professora Diana. Boa noite, Diana, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal que foi entrando, peço, como sempre, a gentileza aí de ir convidando também seus seguidores, tá? Hoje eu vou falar da terceira armadilha da mente, que é o medo de reconhecer os erros. Como isso nos impede de ser feliz, como isso nos impede de progredir e de brilhar no palco da existência. Boa noite, Joyce. Tudo bem, Joyce? Por gentileza, convida seus seguidores aí através desse aviãozinho aí no cantinho. Também vou convidar meu povo, tá? Pra gente iniciar. Só um momento. E a gente já continua. A gente já continua. Beleza, estamos aqui. Luana, boa noite, Luana. Como vai você? Tudo bem? Peço a vocês aí que comuniquem aos seus seguidores para a gente começar. Veja bem, meu povo, primeiro entender, né, que primeira semana nós trabalhamos aí a primeira armadilha mental, tá? Que é o conformismo, que a gente explicou bem aqui do que é, tá salva do que se trata, tá salva aí no meu Instagram também. Semana passada nós trabalhamos o coitadismo, né? O conformismo é aquela capacidade, podemos assim dizer, aquela capacidade de você não reagir, né? De você agir passivamente diante de algo negativo que te acontece, né? Uma pessoa que amarela, né? Marasmada, vamos dizer assim, que não sai do lugar, o mundo tá caindo na cabeça dela e ela tá no tabão assim mesmo, né? É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não vou mudar nada, não vou trabalhar para modificar nada. Segundo dia nós trabalhamos aí, quarta-feira passada, o coitadismo, né? E no coitadismo a gente aprendeu que o coitadismo ele é o conformismo ampliado, mais extenso, mais profundo, que nos prende mais, né? O coitadismo, além da gente aceitar passivamente o que nos acontece de forma negativa, a gente ainda faz propaganda daquilo que está nos acontecendo. Lembro que eu dei o exemplo da senhorinha, que você encontra com ela numa semana, ela está com uma dor na perna. Na outra semana você encontra com ela, pergunta se melhorou, ela fala que piorou. Agora estão as duas pernas doendo, né? As costas doendo e por aí afora. É você fazer propaganda. Não, eu sou ansioso mesmo, né? Eu nasci para ser fracassado, eu nasci para ser frustrado. Esse aí é o coitadista, né? E hoje nós vamos trabalhar o medo de reconhecer os erros e a semana que vem o medo de correr riscos. Tá bom? Vocês me dão um retorno, por gentileza, meu povo. Elisângela entrou. A Ximena Batista, é isso? Entrou também, boa noite. A live vai durar aí o que tem durado sempre, entre 20 e 30 minutos, ok? Não vou segurar vocês há muito tempo. 20 minutos, 30 minutos é o suficiente para entregar um conteúdo legal para vocês e para deixar vocês com vontade de quero mais. Tá? Então fala para mim se o áudio está bom, se a imagem está boa, se me ouve bem, me vê bem, e quero que você interaja, a live boa, a live interativa, aquela que você pergunta, né? Onde você questiona, onde você faz críticas, onde você faz suas colocações e o seu entendimento, a sua participação, telespectador ativo, né? Aliás, não é nem telespectador, é um participante, né? Elisângela lá de Tabuleiro, obrigado, Luana, pelo retorno. Então vamos lá. Primeiro, para quem não nos acompanhou outros dias, boa noite, Igor, bem-vindo. Para quem não nos acompanhou nos primeiros dias, nos 2 primeiros encontros, armadilha mental, quando a gente entende de armadilha é aquilo que nos prende. Eu dei o exemplo aqui no primeiro encontro nosso, de os assalpões que a gente armava na roça para pegar passarinho, né? A ratoeira para pegar ratos e por aí afora. Isso são armadilhas, né? Armadilhas da mente é o quê? A armadilha mental é também aquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona, isto é, aquilo que tira a nossa liberdade ou que impede a nossa plena liberdade de viver.
Então, a armadilha mental são pontos, né? São, podemos dizer assim, vamos usar essa expressão, defeitos que vão sendo gerados na nossa personalidade e vai nos embaraçando com o tempo na vida, nos impedindo de viver o melhor de nós mesmos, tá? Todos nós, eu e você, todos nós temos grandes dons, talentos aí no nosso interior, dentro de nós. Vamos cometer aqui um erro de português, ou pelo menos um pleonasmo, né? Nós temos dentro de nós, como é que eu vou dizer? Dentro do nosso interior, né? Esse é o pleonasmo. Dentro do nosso interior, capacidades incríveis que podem ser colocadas a serviço do outro, a serviço da sociedade, mas por conta das armadilhas mentais que aparecem ou que são construídas na nossa vida, nós deixamos de ver o melhor da nossa vida, tá? E a terceira armadilha que eu trago para vocês é o medo de reconhecer erros. Veja bem, medo de reconhecer erros. Como assim, Rodrigo? Vou te explicar, a princípio começando com uma definição, tá? O medo de reconhecer os erros é, acima de tudo, meu povo, o medo de se assumir como um ser humano. Aliás, eu coloquei uma frase no convite, né, no chamamento, vamos dizer assim, para esta live, que é assim: errar é humano, mas eu não admito os meus erros. Ó, que interessante. Não, errar é humano, mas eu mesmo não admito que eu erro. Já viu isso? Você até admite que errar é humano, que o erro faz parte da vida humana, que a falha faz parte da vida humana, mas admitir o meu erro, você admitir o seu erro, isso dificilmente acontece, né? Ou se acontece, causa um incômodo. Então, medo de assumir os erros é, acima de tudo, o medo de se assumir como um ser humano, com suas imperfeições, defeitos, fragilidades e desincoerência. Eu quero dizer para você... Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Eu quero dizer para você que me assiste agora, que está comigo aqui, olha só, olha o que eu vou te dizer, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer e você vai entender bem isso. Você é inteligente, vai entender o que eu estou te dizendo. Toda pessoa, todo ser humano, ele tem o seu lado luz e o seu lado sombra, ok? Eu e você. Nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E atualmente nós queremos mostrar o nosso lado luz, né? As nossas habilidades, as nossas simpatias, aquilo que a gente gosta na gente, que as pessoas elogiam, nós queremos mostrar muito isso. Como se não existisse o outro lado, que é as sombras, são as nossas sombras, que são as nossas estupidezes, a nossa falha. Então, por definição, eu diria para você que todo ser humano, toda pessoa humana, ela é ao mesmo tempo fantástica, brilhante e estúpida. É frágil, tem defeitos, traz imperfeições no seu corpo, na sua mente, na sua história de vida. Todo ser humano. Então, a partir deste entendimento, onde você começa a compreender que toda pessoa traz em si luzes e traz em si sombras, você não precisa mais e ficar escondendo aquilo que você considera defeito, aquilo que a sociedade considera falha, considera patologia, tá? Então, o medo de assumir os erros é, na verdade, um medo de se assumir como um ser humano que também tem sombras em si, tá? Me lembro que quando eu iniciei, uma das primeiras vezes, né, que eu fiz terapia, muitos anos atrás, lá em 2012, mais ou menos, no processo de psicoterapia, eu comecei a descobrir as minhas imperfeições. E eu lembro que eu percebi as minhas imperfeições e quando as percebia, eu sentia um incômodo aqui dentro, eu ficava com vergonha, né? Porque, nossa, logo eu, Rodrigo, da igreja, psicólogo, sei lá mais o que, logo eu faço essas coisas, logo eu sinto ciúmes, logo eu sinto inveja, logo Rodrigo. Por quê? Porque simplesmente por aqui dentro, em algum lugar em mim, assim como acontece com você, há um ledo engano de que você é um Deus, tá? Então, essa dificuldade de se assumir ou de admitir os seus erros, ela acontece por alguns motivos. Uma é um fator social, um fator midiático, de rede social, de Instagram, de Facebook, por aí afora, que valoriza ou supervaloriza o endeusamento. Peraí, como assim, Rodrigo? Eu te explico.
Quer dizer o quê? As pessoas, a sociedade valoriza muito aquele que tem dinheiro, aquele que é rico. Valoriza muito aquele que tira notas brilhantes na escola. Valoriza muito, a sociedade valoriza muito as pessoas que estão no pódio, as que ganharam o Oscar, o Prêmio Nobel da Paz, né? A sociedade valoriza muito essas pessoas que têm carros importados de grande soma de dinheiro e por aí afora. A sociedade valoriza essas pessoas como se essas pessoas fossem o padrão, como se essas pessoas fossem perfeitas, como se essas pessoas, somente elas tivessem habilidades, né? Então as pessoas que estão no pódio, as pessoas que estão aí nos holofotes, as celebridades, essas pessoas que são muito, muito valorizadas, e isso vai fazendo com que nós do lado de cá, réis mortais, vamos nos sentindo pessoas, como eu vou dizer, medíocres, apequenadas, ruins, incapazes, entende? Isso faz com que a gente maqueie quem nós de fato somos, tá? E tem um outro ponto aí, meus queridos, que eu e você não assumimos os nossos erros, ou temos muita dificuldade de assumi-los, por causa de um negocinho que corrói a alma humana, que corrói a vida humana, a vida da pessoa, que está presente em mim e você, em todas as pessoas do planeta, que é o orgulho. Sim, é o orgulho. Todos nós trazemos em nós o orgulho. E essa sociedade que valoriza o primeiro lugar, que valoriza o pódio, ela estimula o orgulho em você. Entende? Como se você fosse super poderoso, como se você tivesse ou pudesse alcançar todas as coisas, quando na verdade não é bem assim que a coisa funciona. A realidade nua e crua, ela é pesada, ela é dura, não é todo mundo que fica rico, não é todo mundo que tem um carro maravilhoso, não é todo mundo que ocupa os holofotes, não é todo mundo que tem sucesso, não é todo mundo, e isto não é motivo para me entristecer ou te entristecer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A sociedade tem valorizado a busca pela perfeição. E aqui dentro de mim, aí dentro de você, em algum lugar dentro de mim e de você, existe uma busca pela perfeição que vai tirando a nossa paz, que vai tirando o nosso sossego, vai tirando a tua tranquilidade. Querido, eu fiz aqui um tempo atrás algumas lives falando sobre a importância do descanso. Como é importante você descansar. Você ter um tempo para você, né? Você ter um tempo para refletir, para meditar, para ter prazer em estar somente com você, por exemplo, estar sós, uma solidão puramente criativa e saudável. Isto é fantástico. Fiz algumas lives falando deste tema de descanso, né? E estudando para este tema aqui, fazendo memória, fazendo emergir dentro de mim algumas coisas importantes para este tema, eu fui percebendo o quanto que eu e você, às vezes, né, não descansamos, ou seja, não damos tempo para nós descansarmos, não damos tempo para o lazer, seja sozinhos, seja com familiares, pessoas que amamos, não é porque nós temos muitas tarefas. Sim, nós temos muitas tarefas, sim, mas nós não descansamos, não vamos para o lazer, não é porque nós temos muitas tarefas, mas é por conta da nossa mente, a nossa mente que busca o tempo todo a perfeição. É porque nós estamos sendo estimulados o tempo todo ter mais, fazer mais, e com isso nós vamos sendo de menos, entende? Então, muitas vezes, você não descansa, eu não descanso, não é simplesmente porque nós temos muitos afazeres, nós temos muito trabalho, muito estudo. Não, não é por isso. Já disse, nós temos muito tudo isso, mas não é por isso que nós não descansamos. Muitas vezes nós não descansamos porque nós estamos buscando inconscientemente uma perfeição que inexiste. Nós estamos buscando inconscientemente uma perfeição que não é para nós, não é para o ser humano, é somente para Deus, né? Nós estamos vivendo muitas vezes essa síndrome do endeusamento. O Deus é o quê? Onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E muitas vezes, repara para você ver se na sua vida muitas vezes isso não acontece.
você quer resolver todos os problemas, você quer dar atenção a todo mundo, você quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e você não percebeu que você é somente uma pessoa. Você é limitado, eu sou limitado, nós temos 24 horas no nosso dia e nos basta. 24 horas nos basta. Entende isso? Não, mas você está ficando louco? Como que 24 horas nos basta? E aí eu parto de uma visão aqui, né, criacionista sim, né, e pensando que se Deus nos deu esse tempo de 24 horas diárias, Ele é o suficiente para a nossa qualidade de vida. Ele é o suficiente. Nós é que estamos buscando um endeusamento na nossa vida, entende? Ao invés de buscarmos Deus, Ele sim, que é onisciente, onipresente, onipotente, nós estamos buscando ser como Deus. E aí eu falei do orgulho, permita-me fazer essa colocação. Na história bíblica nós aprendemos isso, que Lúcifer, o anjo da luz, né, que decaiu, ele decaiu por quê? Porque ele queria ser como Deus. O orgulho dele o fez querer ser como Deus, e daí foi expulso do paraíso. Nós já conhecemos pelo menos um pouco a história. E aí vem Miguel, né? São Miguel Arcanjo, aquele que diz quem como Deus, né? Aquele que fortemente vem bradar para Lúcifer, quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Então eu e você não somos deuses. Pecado de Adão e Eva, né? Ah, queria ser como deuses, ser conhecedores do bem e do mal. Meu povo, nós não temos condição de ser como os deuses. Então eu quero dizer para você, essa busca da perfeição, de uma ilusória perfeição, a busca de um ilusório endeusamento é o que na verdade causa um grande cansaço em mim e em você. É isso que gera em nós uma ansiedade profunda, uma ansiedade tremenda, que vai gerando uma inquietação psíquica, vai gerando insônia, vai gerando bebeção de café, ingestão de cafeína, vai gerando busca por entorpecimentos. É esta busca por esta perfeição, por este endeusamento, que nos impede de sermos verdadeiramente humanos. Padre Fábio de Mello tem uma música que eu gosto muito e que vai dizer assim: sou humano demais para compreender, humano demais para entender, né? Esse jeito de amar quem não merece, falando da própria humanidade em compreender o amor de Deus, o amor de Jesus por um pecador, por quem não merece ser amado. Mas o que me chama a atenção é esta parte da canção que diz sou humano demais, né? E é o encontro que ele faz com a humanidade dele quando ele canta essa música. E o que eu e você precisamos buscar não é uma perfeição, mas é a nossa humanidade. Entende? Nós estamos buscando ser deuses. Isso não é para nós. Nós somos humanos, agraciados, amados, envolvidos e ajudados por Deus. Né? Nós somos imperfeitos, homens e mulheres imperfeitos, agarrados, amados, cuidados por um Deus perfeito. Entende? Nós nos completamos não é em nós mesmos. Olha que lindo isso, que fantástico isso. Presta atenção nisso, isso é para mim e para você hoje. Nós nos completamos não é em nós mesmos. Nós nos completamos não é nesta terra. Nós nos completamos não é no outro. Nós nos completamos de verdade em Deus. É a nossa imperfeição sendo completada pela perfeição de Deus. É a nossa humanidade sendo completada pela divindade do Senhor de todas as coisas. Olha que lindo e que maravilhoso. Então, o que vai nos descansar e desarmar essa armadilha mental, que é o medo de reconhecer os erros, é nós olharmos para nós mesmos e aceitarmos a nossa condição humana, que é abraçada e completada pela condição divina, por Deus, tá certo? Vocês estão entendendo até aqui? O que está ficando desta live para você? Já vai falando, eu vou continuando aqui, mas vai me dando retorno aí. Eu vi que algumas pessoas comentaram algumas coisas já, e eu quero que você também vai me dando um retorno aí nos comentários. Mas prosseguindo, meus queridos, deixa eu passar aqui, prosseguindo, é importante a gente perceber isto, tá? Então é importante a gente perceber isto. Esta humanidade,
esta humanidade imperfeita, graças a Deus que é imperfeita, que nós não somos deuses, se completando com a perfeição divina, com a perfeição de Deus, tá? Deixa eu só achar aqui, meu povo, que saiu aqui, tá? Só espera um pouquinho que saiu o esboço aqui, muito legal pra gente acompanhar, tá? Daqui a pouco retorna. E se não retornar, a gente continua. Sai daí não, sai daí não. Tá bom? Demora um pouquinho para abrir. Mas continuando. Então, olha que maravilhoso eu e você podermos contemplar em nossa pele, contemplar em nossa vida, em nossa história, os traços da nossa humanidade, olhar para trás e perceber na nossa história os traços aí, os rastros da nossa humanidade, mas também os rastros de Deus, né? É impossível olhar para nós, para a nossa história e não perceber Deus conosco. Olha que bonito isso, é impossível olhar para a nossa história e não perceber Deus conosco, tá? Deixa eu achar aqui que tá voltando aqui, meu povo, só um pouquinho, desculpa que caiu aqui, mas essas coisas acontecem, só acontece com quem faz e com quem faz ao vivo. Então vamos lá. Só um pouquinho mais, tá? Vamos lá então. Por que a gente não assume os erros? Já falei do nosso orgulho, já falei dessa busca pelo endeusamento, esse estímulo que a sociedade faz, mas nós também não assumimos os nossos erros, ou quando assumimos, o fazemos com muita dificuldade, é porque nós temos medo da crítica, nós temos medo do vexame, da rejeição, temos medo do pensamento alheio, dos olhares sociais. E isso tudo impede a nossa espontaneidade. Olha só que legal, que interessante. Quando lá atrás na minha vida eu dei crise de pânico, né? Lá em 2018, se eu não me engano, 2017 que eu comecei, né? Eu tinha uma grande dificuldade eu tinha vergonha, como eu já contei isso para vocês algumas vezes, algumas pessoas não ouviram, como eu, Rodrigo, como psicólogo, poderia ter crise de pânico, né? Isso foi muito difícil para mim, mas quando eu comecei a perceber que eu era um homem, um ser humano passível, né? Passivo ali, regido, vamos dizer assim, pelas mesmas leis da humanidade do que outras pessoas que não eram psicólogos, né? Psicólogas, eu comecei a entender que eu precisava começar a assumir aquilo na minha vida, né? Que não era um erro, que não era uma falha, mas era uma patologia. Pô, Rodrigo ter pânico? Como assim, né? E aí, quando eu comecei a assumir isso, eu estava tendo crise de pânico, e comecei a falar disso para outras pessoas, eu fui perdendo essa vergonha, né, de assumir que aquilo estava acontecendo comigo naquele momento. Foi aí que eu comecei de fato a ficar sarado, que eu comecei a me libertar, posso assim dizer, e ficar livre daquela ansiedade horrorosa que me consumia, daqueles ataques que me consumiam. E foi onde eu comecei a aceitar a minha humanidade e buscar a viver desta forma, como um homem, né? Que não são os títulos que me fazem deuses. Não são. Não. Os títulos não me farão Deus nunca, não farão de você nunca. O seu status social, né? O que você tem nunca te fará um Deus. O que você tem nunca te fará alguém perfeito. Te fará melhor, talvez, aperfeiçoado, mas perfeito jamais, né? Então eu entendi que não eram os meus títulos que me impediriam de fazer, que me impediriam de ter uma ansiedade ou algo do tipo, entende? Então, por quê? Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Então nós não assumimos nossos erros muitas vezes por medo do olhar do outro, por medo da rejeição. Nossa, a fulana, o Beltrano, como pode? Ele faz isso, ele sente aquilo, né? Esse medo é que nos atrapalha, tá? E olha que interessante, vê se isso acontece com você, você conhece alguém assim. Eu conheço pessoas assim. Quem defende demasiadamente sua posição revela uma grande segurança. Eu conheço um cara, uma pessoa muito boa, brilhante, uma pessoa espetacular, mas que tudo foi ele que fez. E quando não foi ele, que a gente põe um contraponto, ele... Não, mas... E ele vai buscando recursos para se defender o tempo todo.
como se ele estivesse sendo atacado. Isto é insegurança, isso denota fragilidade. Então, se eu e você, por exemplo, às vezes, né, ficamos aí na defesa, não, a minha opinião é que prevalece, eu é que sou o cara. Isso aí, na verdade, é um medo de reconhecer, é um medo de estar errado, um medo de perceber que não é somente a sua opinião que prevalece ou que é certa, entende? Então, é interessante você perceber isso. Se você tem defendido demais, por demais os seus ideais, a sua crença, pode ser que seja uma fragilidade, um medo de ser reconhecido imperfeito, tá? E somente um ser humano forte, olha o que eu vou dizer, somente um ser humano forte, somente um ser humano maduro não tem medo de si. Olha que legal, eu acho espetacular esta fala. Se você é um homem maduro, se você é uma mulher madura, você não tem medo de si. Você sabe lá no fundo quem você é. Eu, por exemplo, entendi que eu não sou lá grandes coisas. Mas, pera aí, Rodrigo, como assim? Você está desfazendo de você mesmo? Não, não. Eu sou apenas um ser humano que aprendi algumas coisas, que busco me aperfeiçoar. Não é a perfeição. Eu busco me aperfeiçoar. Aliás, tem isso. O ser humano que se sente perfeito, que se protege com uma falsa perfeição, ele não se aperfeiçoa. Ele está perfeito. Ele vai melhorar em quê? Entende? Um relacionamento, por exemplo, marido e mulher, namorado, o cara nunca reconhece que falha. A desgrama do homem nunca aceita que ele errou. Ou da própria mulher, nunca vai se aperfeiçoar. Esse relacionamento vai ser uma porcaria se esse cara não mudar, se essa pessoa não mudar. A desgrama não aceita o erro, a falha dele. É sempre o outro que está errado. Já percebeu isso? É o outro que é cachaceiro, é o outro que é arrogante, é o outro que é lambão, é a outra que não faz nada. Caraca, velho! E você? E eu? E o Rodrigo? Pelo amor de Nossa Senhora, né? E o Rodrigo? Pô, eu tenho muitos erros, eu tenho muitas falhas, então eu não tenho grandes esperanças. Pô, mas você está sendo pessimista. Não, na verdade eu estou sendo otimista demais. É quando eu reconheço a grande porcaria que tem dentro de mim, é que eu começo a ficar bom, entendeu? É quando eu desisto daquele negócio assim de... Pô, eu sou foda, eu sou bela, eu sou maravilhoso, eu sou... Cara, você não é nada disso, eu não sou nada disso. Como eu disse, você é sim maravilhoso. Eu também sou maravilhoso, só que nós temos luz e temos sombra. E nós precisamos preservar as nossas luzes e trabalhar as nossas sombras. Ah, maravilhoso isso, né? Então é isso que acontece, tá? Não fica assustado não, é isso mesmo que acontece. Não fuja dessa realidade, ok? E olha que interessante, quando você começa a curar esse negócio chamado medo de reconhecer os erros, não há superação, amadurecimento sem reconhecimento de fragilidades. É o que eu disse, eu acho bonito isso, eu não estou pregando religião, apesar de eu ser católico, a minha religião, e gostaria que todos o fossem também, mas vocês não estão diante de um xiita, de alguém que quer converter os outros, não. Outro dia, por exemplo, fui dar uma palestra na Assembleia de Deus, né? Dialogo muito bem com outras pessoas de outros credos, outros cristãos, de outras denominações, graças a Deus, aceito muito bem as pessoas, pelo menos tento, né? Então, veja bem, a Igreja Católica, quem é católico sabe disso, no início da Santa Missa, da Eucaristia, celebração eucarística, tem lá o ato penitencial onde nós rezamos, por minha culpa, batendo no peito, por minha culpa, minha tão grande culpa, né? Onde nós vamos pedir perdão a Deus e rogar à Assembleia, rogar aos nossos irmãos, pedir aos nossos irmãos que rezem por nós, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, entende? Isso é maravilhoso quando você bate no seu peito, né? E de novo voltando à divindade, voltando a Deus e dizendo, olha, é pela minha culpa, minha tão grande culpa. Aqui dentro de casa, eu e Letícia vamos completar esse ano 10 anos de casados. Gente, em alguns momentos foram brilhantes para nós. Quando, por exemplo, falando de minha parte, teve dela, mas falando de minha parte, que eu pude bater no meu peito e dizer, meu bem, dizer para minha esposa Letícia, me perdoa, eu errei. Você tem toda a razão, eu errei e errei feio. Neste momento, gente, olha que maravilhoso isso. Neste momento é como se uma luz invadisse o meu interior e o dela, e ali nós nos reconciliávamos e continuamos a nossa vida, graças a Deus, nos amando cada vez mais. E ela a mesma coisa. Me lembro um recorte brilhante com o meu filho, João Daniel mais velho.
Na época, nós tínhamos somente ele, eu já tinha a Rebeca lá com pequenininha. Me lembro que ele estava tomando banho, eu estava dando banho nele. E aí, meu povo, ele fez alguma coisa que me irritou. E eu tive uma reação assim, uma reação forte com ele, sabe? E aí ele chorou e naquela hora meu peito doeu, eu falei, eu fiz uma lenha. O que me resta? Pedir desculpas para ele, pedir perdão para ele. E o menininho pequeno, você fala, Rodrigo, mas você, pai, pedir perdão pro menininho pequeno, isso não é falta de autoridade? Meu irmão, não, isso é humildade. Eu estava ensinando ali princípios cristãos, princípios de humanidade pro meu filho, tá? Olha que brilhante, ele ali ainda em choro, eu sentado lá dele, enxugando ele, que ele era bem pequenininho, talvez aí uns 4 anos talvez. Eu olhei nos olhos dele, até me emociono quando eu lembro disso. Falei assim, meu filho, perdoa o pai por ter feito isso, o pai errou. Você me perdoa? Ele balançou a cabeça e falou assim, perdoo. Aí sabe o que ele falou para mim? Me perdoa também, papai. Olha, gente, que maravilhoso, 4 anos de idade. Entende isso? 4 anos de idade. Ele falou, me perdoa também, papai, pelo que eu fiz, e falou o que ele tinha feito, né? E aí eu perdoei. Então, esse aprendizado, né? Salmos 51 vai dizer isto. Deus não despreza um coração contrito. Olha que lindo isso. Deus não despreza um coração contrito. Gente, eu estou trazendo aqui isso tudo, mas para falar para você da importância de você reconhecer para você mesmo que você é um ser humano, que você não é Deus, que você é uma pessoa e como tal tem o direito também de errar. Então a partir de hoje eu vou sair gritando pro mundo afora que eu sou imperfeito, que eu erro mesmo, que todo mundo tem que me aceitar. Nada disso, cara, nada disso, nada disso. Portanto, a gente pede perdão com a intenção de não cometer o erro outra vez, né? No sacramento da confissão, por exemplo, nós vamos para lá, nós fazemos todo um processo. Então a gente entende o quê? Que a gente errou, que a gente pecou lá no caso, né? Pede perdão a Deus, isso serve também para o outro, quando a gente erra e pede perdão para o outro. Mas o propósito só vale com o propósito de não errar mais, de não pecar mais, de não ofender mais. Então esse é aperfeiçoar constantemente, tá? Tá fazendo sentido para vocês aí, meu povo? Então você começa a curar ou se libertar dessa armadilha mental, que é o medo de reconhecer os erros, a partir do momento que você começa a falar de si, ok? Você começa a falar de si. A princípio, para você mesmo, se você tem uma fé, assim como eu tenho, para Deus, falar de você mesmo, das suas fragilidades para Deus, pedindo perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, né? Mas quando você começa a falar de si para o outro, quando eu comecei lá, quando eu tive pânico, comecei a falar para os meus amigos, as pessoas que eu confiava, também não ia falar para todo mundo, mas para quem eu confiava, dizia, olha, eu tenho ficado muito ansioso, eu não tenho dormido direito, né? Falar para minha esposa, olha, meu bem, eu tô com dificuldade aqui, eu tô com dificuldade ali. Isso é maravilhoso, é aí que você começa a relaxar, entende? Quando você começa a falar de você, das suas fragilidades, reconhecendo-se como um ser humano imperfeito, tá? Reconhecendo suas falhas, aí começa algo brilhante na sua história. Você começa a adquirir um auto-relaxamento. Acredita nisso? Não é buscando ser Deus, não é buscando ser perfeito que você relaxa, que você descansa, que você se reconforta, que você tem uma vida agradável, não. É quando você começa a falar de si, reconhecer que você erra, é que você começa a ficar relaxado. Por quê? Porque você arranca de você a necessidade de ser alguém perfeito. Entende? Entende? O Alasson, tá bom, meu irmão? Eu vi que apareceu aqui 2 vezes você solicitando para participar. É isso mesmo? Você quer participar mesmo? Eu te aceito aí, só me falar pela mensagem, tá? Então, reconhecer as suas debilidades, entrar em contato com a sua realidade de maneira nua e crua, vai te fazer o quê? Mergulhar nas águas profundas do descanso e nas fontes mais excelentes da tranquilidade. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Não é maravilhoso? Então, quer dizer, quando você olha para você,
Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Você foi sem querer que você apertou, né? Tá bom, senão eu te aceitaria aí, tá? Então, quando você olha para você, se reconhece como ser humano imperfeito, aceita isso sem se cobrar, sem culpa, e se dispõe a trabalhar essa questão em você, tá? Você começa a entrar numa zona de descanso. Você começa a entrar, a beber das águas, das fontes excelentes da tranquilidade. Entende, gente? A armadilha mental, ela tira o seu prazer de viver. Tira a sua tranquilidade. Enquanto reconhecer os seus erros te devolve uma paz interior, te devolve uma tranquilidade. Como diz Padre Fábio de Mello, né, na canção, sou humano demais. Reconhecer essa humanidade é o caminho para você se tornar uma pessoa melhor, ok? Me dá um retorno aí, tem algo que você quer perguntar? Estou terminando a live, mas antes vou fazer uns comentários. Algumas pessoas comentaram, o Alisson comentou aqui, né? A Elisângela também. Como aprendo com você, irmão? Obrigado, muito obrigado, eu também aprendo demais com vocês, tá? Alguém quer fazer alguma colocação? A Joyce disse, é muito difícil admitir que está errado. Sim, Joyce, por isso que nós temos que treinar fazer isto, tá? Nós temos que treinar a fazer isto. Na nossa vida, a dificuldade é vencida com repetição. Repita isso várias vezes. Se você é católico, confesse mais vezes, né? Se você é evangélico ou de uma outra denominação, sei lá, fale com Deus mais vezes. Faça um exame de consciência diariamente antes de dormir. Tá? Daquilo que você fez de bom no dia, daquilo que você fez que não foi bom ou não foi tão bom assim, e busque trabalhar isso, né? Verdade, um momento maravilhoso que a Santa Missa nos proporciona, sim, com certeza, é um momento ali de reconciliação, né, com Deus e com a Assembleia, com os irmãos, isso é maravilhoso. Queridos, olha só, tô no finalzinho dessa live, tá? É a terceira armadilha mental. Semana que vem, na quarta-feira, de 19, estarei aqui de novo às 21 horas. Vou falar da quarta armadilha mental, que é o medo de reconhecer erros. Veja bem, se você superar a primeira armadilha, que é o conformismo, superar a segunda, o coitadismo, superar a terceira armadilha, que é o medo de reconhecer os erros, e não superar a quarta armadilha, que é o medo de você... de reconhecer a quarta armadilha, que é o medo de correr riscos, você não vai avançar na sua vida, na sua qualidade de vida, nos seus negócios pessoais ou profissionais, espirituais, tá? Então, é importante que você participe a semana que vem, porque nós vamos trabalhar isso, o medo de correr riscos, que é tão fundamental na nossa vida para conquistar e para superar as dificuldades, tá? A Magda está dizendo aqui, eu tenho treinado na confissão. Isso mesmo, Magda. Na última confissão, sexta-feira passada, fomos a Rio Novo confessar, né? 4 pessoas. E eu dizia, confissão não é fácil para ninguém. Porque a gente se reconhece pequeno, pecador, falho. E aí a nossa imperfeição, lembra que eu falei? Faz com que Deus venha nos abraçar. Como diz Paulo Apóstolo, é quando me sinto fraco que sou forte. Gente, olha que brilhante isso. Vocês não param para pensar nessas coisas? Quando eu me sinto fraco, é que eu sou forte. É na minha fraqueza que a força de Deus se revela. É espetacular, tá? Wallace, eu reconheço muito minhas falhas. Não tenho problema nenhum em assumir que errei, mas tenho dificuldade em aceitar que fui perdoado. Sempre acho que estou em dívida pelo que cometi. Isso é que a gente dizia, Wallace, né? Não tem nada a ver com Deus, isso aí tem a ver com você, né? É dar um pontapé nisso, cara. É abrir mão disso, né? É fazer valer o que você está vivendo. Se você vai lá, assume os seus erros, os seus pecados, que é muito importante, e depois sai dali livre, porque a sua liberdade no sacramento da confissão, ela não depende do que você sente ou do que você pensa. Você está livre. É aquilo que Paulo Apóstolo vai dizer ao Gálatas, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas nós não temos uma capacidade muito boa de ser livres. Nós acostumamos ser escravos. Por isso que você fica com esse sentimento de dívida. Porque você não está acostumado a ser livre, meu irmão. Entende? É como acontecia antigamente, né? Letícia, professora de História, me contou isso também. Confirmou isso, na verdade, que eu aprendi isso em aula, num cursinho.
que quando os escravos já estavam escravizados há muito tempo, né? E quando eles receberam ali a alforria deles, a carta de alforria, eles foram libertados, muitos deles não sabiam o que fazer da vida deles. É como um passarinho que você pega filhote, coloca ele na gaiola, aliás, isso é crime ambiental, não faça isso, eu estou contando uma história, né? Para você entender. Você coloca ele na gaiola, ele cresce, fica anos naquela gaiola. Depois você solta ele para o meio ambiente, ele está livre, ele não sabe mais o que fazer. Ele voa e volta para a gaiola. É o que você está fazendo. Então, meu irmão, talvez precise aí de terapia, talvez não, né? Mas é você começar a treinar, você começar a dizer para você mesmo, eu já estou livre, eu já fui perdoado. Agora o que eu preciso fazer é aprender a andar com as minhas próprias pernas, entende? Você já está desamarrado. O que você precisa fazer é começar a dar passos com suas próprias pernas. É coisa que você não está acostumado, ser livre. Então, comece a treinar a ser livre. Tem um livro que fala da vontade, que ele vai dizer isso, que a liberdade ela é um mérito. A liberdade ela não é algo que você ganha. A liberdade é uma conquista. E vai dizer que a liberdade não é para todos. A liberdade é para quem luta para conquistá-la, treina para conquistá-la. Então o que você precisa fazer, meu irmão, é entrar com os dois pés para conquistar a sua liberdade no seu dia a dia, tá? Coloca isso na sua cabeça, uma forte intenção. Renda esse sentimento de dívida e trabalhe isso dia e noite para você se superar, tá certo? Queridos, obrigado pelo retorno, obrigado pela presença. Semana que vem, dia 19, quarta-feira, 21 horas, estarei aqui. E também no dia 20, que eu vou trazer aqui o Cristiano Moreira, trainee em PNL, e nós vamos também falar de armadilhas mentais. Então, até quarta-feira, estou aqui todos os dias no Instagram. Participe lá das caixinhas, comente sempre que possível, isso nos ajuda e nos ajuda a ajudar as pessoas, tá? Eu conto com você, um grande abraço, qualquer coisa é só fazer contato pelo direct. Fica com Deus, uma boa noite, um bom descanso.